23. Vamos tirar o nosso marcador do Marcos. Ficou um ano em Marcos, agora nós vamos para o Salmo. Põe no Salmo aí. Põe no Salmo 23. Salmo 23. No meio da Bíblia aí, ó. Quando eu era criança, para achar o Salmo, eu fazia isso. Eu abria bem no meião, assim. O único livro que eu sabia achar era no meio, assim, o Salmo. Aí eu achava o Salmo e falava, nossa, eu sou... O Papai do Céu olhou para mim e falou, isso aí, filhão, achou o Salmo. 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, nossa história, os nossos dias, porque nós entendemos que a nossa relação contigo não é a de olhar para o Senhor esperando, mas de olhar para a nossa própria vida à luz daquilo que o Senhor revelou. Não é de quem olha de baixo para cima, mas como quem olha de cima para baixo, porque aprendeu a ver a vida na perspectiva do alto. E é por isso que nós meditamos na Tua palavra, porque nós não queremos viver como quem vive na expectativa, mas como quem vive na esperança, na certeza e nas convicções que vêm de Ti, que vêm do alto, para as nossas vidas, e nós queremos ser traduções de Ti, traduções daquilo que é eterno. Nós não queremos viver de tradições, nós queremos ser traduções da Tua vontade, do Teu amor, porque nós somos criados para isso. E quando nós nos colocamos diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor traduza a Tua vontade em palavras humanas, revele o Teu coração de uma maneira que nós possamos conhecer o Senhor, discernir a Tua vontade e viver à luz daquilo que é o Teu querer e o Teu coração. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e mais do que apenas ouvir, escutar palavras, a gente possa discernir e o Teu Espírito Santo venha a fazer com que isso em nossos corações seja uma verdade para nós. Então, que o Senhor Deus abençoe essa meditação e como a Tua palavra diz, que a meditação do nosso coração, o falar da nossa boca sejam agradáveis diante de Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, número 23, é o salmo mais conhecido do mundo. É o salmo dos salmos, porque é o salmo que você já deve ter visto em para-choque de caminhão, você já deve ter visto esse salmo tatuado nas pessoas. É o salmo que, se você fala assim, e aí, você sabe algum versículo da Bíblia? A pessoa fala, sei, Salmo 23. É aquele salmo que todo mundo recita, é o salmo que desde criança você já deve ter ouvido. É das passagens da Bíblia a mais conhecida, uma das mais conhecidas. É aquela que todo mundo se lembra quando fala de Deus, quando fala da Bíblia. Assim, ele já transcendeu os circuitos religiosos. É um salmo que está presente na cultura. É um salmo que, se brincar, parece música. Se você escutar um rap do Racionais, talvez tenha. O Senhor é meu pastor, né? É aquele tipo de versículo, de passagem que ele já permeia o nosso inconsciente coletivo. Ele já está assim, né? Ele já internalizou na mentalidade ocidental. E a gente já, assim, absorveu, assim, aquilo que esse salmo diz, o salmo de número 23. E esse salmo, como diz aqui, eu não li, mas se você olhar na sua Bíblia, está escrito assim, ó, Salmo Davídico, ou Salmo de Davi.
E por que é importante a gente entender que esse salmo foi escrito por Davi? Porque Davi, ele foi um pastor que foi tirado dos rebanhos do seu pai, que ele pastoreava, e colocado por Deus para ser o rei de Israel. Então, Davi, que foi o grande rei de Israel, a referência, na verdade, quando se fala em reinado, em monarquia, é o Davi que se tem em mente, porque ele é um homem chamado homem segundo o coração de Deus. É o Davi que foi tirado dos rebanhos que pastoreava dos rebanhos do seu pai, que ele pastoreava, e Deus o tirou do meio do mato, do meio das pastagens, e o colocou, esse homem, esse menino, esse jovem, e colocou esse menino para pastorear o seu povo. Então é muito interessante pensar que Davi, como rei, é um pastor, que não mais pastoreia as ovelhinhas do seu pai terreno, mas que pastoreia as ovelhas do seu pai celestial, que é o povo de Deus. Então ele é um pastor rei, rei pastor. Aliás, Deus nunca quis, talvez, que Davi tirasse as suas roupas de pastor e colocasse uma coroa de rei e um manto de rei. Talvez o que Deus queria desde o começo é que Davi pastoreasse e usasse roupas de pastor para se lembrar que assim como ele tinha uma responsabilidade sobre as ovelhas do seu pai quando ele era adolescente, agora ele tem uma responsabilidade pelas ovelhas do seu pai quando ele é mais velho, sendo o rei de Israel. Muito provavelmente era isso que Deus tinha em mente, né? E é muito importante a gente entender essa figura de Davi, que há 3.000 anos atrás escreveu esse salmo, que atravessou os milênios, que atravessou oceanos e continentes, e chega na nossa mão hoje para a gente meditar. Esse salmo que é uma poesia, esse salmo que é... Tá funcionando aqui? Está tentando ver aqui? Tá. Esse salmo que é uma poesia, né? E é muito bonito pensar que a maior parte da Bíblia é constituída de poesias. Aliás, até mesmo quando um profeta que profere as palavras de Deus vai se comunicar com o povo de Deus e que vai falar uma profecia, ele se comunica usando poesia. Muito interessante pensar que aqueles que falam da parte de Deus não usam apenas linguagem humana corriqueira, mas usam uma linguagem humana que é capaz de acessar as partes mais profundas do nosso coração. Não é interessante pensar que Deus, quando vai falar com a gente, ele não só fala assim, olha, tenho mandamentos que eu quero que você obedeça, vai e faz. Mas Deus, quando vai se comunicar com a gente, ele usa a linguagem que a gente tem, a linguagem mais alta, a linguagem mais sublime, que é a linguagem da poesia, que consegue acessar a nossa imaginação, que consegue acessar as nossas emoções. Tá tudo bem? Então tá bom. Que consegue acessar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa imaginação, o nosso coração, aquilo que a gente é. Ela consegue falar o nosso coração de um jeito que outras linguagens não conseguem. E é por isso que a gente memoriza, é por isso que a gente conhece, é por isso que fala o nosso coração de um jeito diferente, né? A poesia acessa partes do nosso coração que a gente que não acessaria de uma outra maneira. Por isso que esse salmo e outros salmos falam bastante conosco. A gente consegue aprender essas verdades porque elas não só capturam a nossa mente, elas não só capturam o nosso consciente, mas também o nosso inconsciente. E aí é muito importante a gente entender isso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente confunde espiritualidade com religiosidade. Espiritualidade diz respeito aos fundamentos da nossa vida. E religiosidade diz respeito ao nosso comportamento. Muitas vezes as pessoas acham que estão exercendo espiritualidade, quando na verdade elas só estão preocupadas com comportamento. E aí as pessoas vão à igreja e alguém fica lá vigiando o seu comportamento, como se ao fazer isso ela estivesse vigiando a sua espiritualidade. Quando na verdade ela está olhando a parte mais superficial da sua vida, que é a religião, que é o comportamento. E a espiritualidade, ela não trata daquilo que é superficial, ela trata daquilo que é o mais profundo.
Então, muitas vezes as pessoas acham que estão exercendo espiritualidade, mas na verdade elas só estão exercendo religiosidade. E é muito fácil, inclusive, a gente se mover de um lugar para o outro. Às vezes a gente começa vivendo uma espiritualidade saudável, mas pouco a pouco a gente vai se movendo, e a gente para de viver uma relação com Deus que acessa os lugares mais profundos do nosso coração e começa a viver uma religiosidade que só está preocupada não com o coração, mas com o comportamento. Em regular e pautar comportamentos. Qual roupa você está vestindo? Qual palavra você está usando? Quais lugares você está visitando? Com quem você está andando? E fica uma mera vigilância policialesca do outro. E que já não tem mais nada a ver com aquilo que é o nosso coração, a nossa identidade, a nossa espiritualidade, o mais profundo do nosso ser. E é por isso que a poesia ela é tão importante, porque ela vai tratar daquilo que é mais fundamental, fundante, raiz, radical mesmo, no sentido de raiz, daquilo que é mais profundo da gente. E da onde a gente vai extrair vitalidade, força, alegria, do invisível. Por isso as raízes estão no invisível. É do invisível que a gente vai conseguir. Então, às vezes, gente, eu já percebi, já vivi isso, de começar a trocar, substituir aquilo que é o mais essencial do nosso coração, da nossa vivência, por aquilo que é superficial, por aquilo que é mais banal, por aquilo que é mais corriqueiro, e por aquilo que não vai fazer transformação verdadeira. Então não adianta, e Jesus falou muito sobre isso, a gente ficar preocupado com a roupa, com aquilo que entra, com aquilo que a gente come, pelo lugar que a gente está. Porque essas coisas não operam transformações. Se uma pessoa quer ser transformada de fato, ela precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus, transformá-la de dentro para fora, e não de fora para dentro. Esse é o caminho da transformação. E é por isso que Deus usa esse tipo de linguagem para falar com a gente. E sabe por que eu escolhi esse salmo? Porque nós chamamos aqui a nossa comunidade de discípulos, não é? E como essa comunidade se chama discípulos, e a gente tem uma caminhada, o discípulo, ele se relaciona com Deus não na perspectiva do cliente que vai ser atendido, de um cliente que vem exigir um bom tratamento, um cliente que vem exigir as necessidades supridas, os interesses contemplados. A gente não se relaciona com Deus dizendo: Deus, eu estou entregando ao Senhor aquilo que o Senhor quer, para ver se de alguma maneira o Senhor entrega para mim aquilo que eu gostaria. E aí, às vezes as pessoas começam a se relacionar com Deus na perspectiva da clientela e do consumo e do comércio. E não na perspectiva do discipulado. Então, olha só, quando a gente se relaciona com Deus na perspectiva da clientela, do consumo e do comércio, a gente começa a acreditar que eu estou vindo à igreja e me relacionando com Deus para ver se Ele libera as bênçãos que eu gostaria de receber no futuro. Quando a gente se relaciona com Deus na perspectiva do discipulado, a gente entende que Deus já me entregou bênçãos que agora eu preciso aprender a administrar. Por isso o discipulado. O discipulado é eu entender que Deus me abençoou de uma maneira muito além daquilo que eu mereço, e agora eu preciso aprender a usar a vida que eu tenho, os dons que eu tenho, a saúde que eu tenho, a história que eu tenho, para manifestar aquilo que eu já recebi e quem eu já conheci nele. É por isso que a relação com Deus, a partir do conhecimento de Cristo, não é uma relação comercial, é uma relação pedagógica. Não é uma relação que se estabelece a partir daquilo que eu gostaria de receber de Deus, mas é uma relação que se estabelece a partir daquilo que eu já entendi de Deus e agora administro ao mundo. Então a nossa relação com Deus não é uma relação mágica daquilo que eu gostaria de receber, mas é uma relação ética daquilo que eu posso oferecer.
Então, quando a palavra de Deus fala conosco, ela não fala eu não leio a Bíblia e eu não vou à igreja e eu não faço o que eu faço na expectativa de que eu vá receber aquilo que eu gostaria. Mas eu me relaciono com Deus com a consciência, para ter a minha consciência transformada pelo discipulado, pela pedagogia ou pelas pedagogias que Deus opera na minha vida, e a partir disso eu possa desenvolver o meu conhecimento de Deus, e desenvolvendo o meu conhecimento de Deus, eu possa entregar aquilo que eu já tenho, que eu já recebi dele. Por isso que é uma relação de discipulado. E é uma relação pedagógica. E por que eu estou dizendo isso a respeito desse salmo? Porque esse salmo, tudo isso para dizer o seguinte, esse salmo aqui, ele traz para nós um itinerário. Ele traz para nós uma jornada. Ele oferece para nós um caminho. Ele diz para nós como é que vive a pessoa que disse, tu és o meu pastor. A pessoa que diz, tu és o meu pastor, a partir do momento em que ela afirmou, declarou, confessou isso para Deus, o que vai acontecer com ela? Deus vai tomá-la pela mão e vai conduzir essa pessoa a um destino. Entendeu? A partir do momento em que eu digo, Senhor, tu és o meu pastor, o que Deus vai fazer? Ele vai me tomar pela mão e vai me conduzir a um destino. E vai transformar a minha vida, e vai me transformar, e vai operar em mim, para que eu possa chegar a um destino, não como um lugar, mas que eu possa ser transformado à medida de Cristo. Então, é mais ou menos o seguinte, esse salmo aqui, ele é uma caminhada de um peregrino. A Bíblia fala que o discípulo de Jesus é um peregrino. Não diz que é um andarilho. Qual é a diferença do peregrino, que é a peregrinação que o Salmo propõe para nós, para o andarilho? O andarilho, ele está andando. O andarilho está andando ontem, está andando hoje e está andando amanhã. O peregrino também está andando. Só que o peregrino saiu do ponto A, e quando ele saiu do ponto A, ele já tinha um destino traçado, e por mais que ele ande durante anos, hoje ele está mais próximo do seu destino do que ontem. E amanhã estará mais próximo do destino do que hoje. Isso é a proposta de um pastor que conduz sua ovelha do ponto A para o ponto B. Agora, se eu sou um andarilho, e você se topa comigo, que sou mandarilho, você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Ah, tá andando. Não é o que a gente responde. Tá andando para onde? Sei lá. E como é que você está se sentindo? Ah, cansado, né? Porque a gente está só andando. Agora o peregrino, ele entende que ontem ele estava num lugar de entendimento, de consciência, e que hoje ele avançou, ele progrediu, ele desenvolveu a sua relação com Deus, a sua relação com Cristo, a sua relação com o mundo e a sua relação com o outro. Que não é mais a mesma de ontem, imatura. Mas que progride, que procede e que se desenvolve no sentido de amanhã ser uma relação mais madura, saudável, coerente. Então, qual que é o problema? Eu falo da relação comercial porque muitas pessoas vão à igreja, e muita não é pouco, não é pouca não, é muita não. Vai à igreja esperando que Deus a trate segundo aquilo que ela espera e gostaria. Isso é uma relação comercial, isso é uma relação de andarilho. Deus, estou andando, estou cansado, por favor, vê uma água, vê um negócio aqui para eu continuar caminhando. Para onde? Sei lá, eu estou andando. Né? Sabe aquela música antiga? Você vai gostar dessa, Regina. Nessa longa estrada da vida, vou andando e não posso. Da onde? Sei lá. Para onde? Também não sei. Lembra quando Deus se encontra com Satanás? Tem uma conversa, a gente tem um registro na Bíblia. E aí? De onde você vem? Ele fala assim, de andar e de passear pela terra. Da onde ele veio? E para onde ele vai? Também não sabe.
Então, é por isso que quando a gente tem a nossa consciência transformada por Cristo, a gente tem conhecimento de origem e conhecimento de destino. O que esse salmo vem oferecer para nós é um entendimento transformado pelas pedagogias do pastor que conduz a nossa vida a uma maturidade cristã. Entendeu? E aí, olha o que perdi aqui. Onde que está o salmo? Aqui. Então, gente, olha só o que o texto diz. Ó. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse texto aqui é muito bonito, que ele está dizendo assim, ó, é como se Davi estivesse dizendo, eu sempre pastoreei as minhas ovelhas. Então eu sei o que significa pastorear. Então quando me perguntam sobre quem é Deus para mim, a minha resposta é, Ele é aquele que me pastoreia. E se o Senhor é aquele que me pastoreia, de nada terei falta. Olha como a nossa mentalidade ao ler esse salmo é uma mentalidade de consumo. A gente fala assim, se o Senhor é o meu pastor, com certeza tudo aquilo que eu quero e preciso eu vou ter. Não é isso que ele está dizendo. Eu tenho uma versão mais antiga que eu acho que captura melhor a essência do salmo. Ela diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe o que ele está dizendo? Nada faltará em mim. Eu serei uma pessoa completa. Porque tudo que eu preciso para caminhar com Deus nessa minha peregrinação, eu vou receber. Todas as bênçãos que eu precisar hoje, Deus vai me dar. E todos os problemas que eu vou precisar hoje, também Deus vai me dar. Tudo aquilo que eu preciso ganhar, eu vou ganhar. E tudo aquilo que eu preciso perder, eu também vou perder. Todas as coisas boas que eu preciso vivenciar, Deus vai me fazer vivenciar. E todas as coisas ruins que eu preciso vivenciar, eu também vou vivenciar, a fim de que eu me torne uma pessoa madura e completa. Aqui o que o salmista está dizendo, isso aqui poderia ser muito bem o título do salmo. Se o Senhor é meu pastor, é certo que eu serei, no final dessa jornada, uma pessoa plena, madura, íntegra, integral, em quem nada falta. E não uma pessoa que vive na expectativa de que Deus a abençoe segundo aquilo que eu gostaria e que são os meus interesses. Isso que o Salmo está dizendo para a gente. E ele usa aqui a palavra Senhor, não no sentido que a gente usa de tratamento. O Senhor poderia, por favor. Mas o Senhor que ele está usando aqui, você pode ver que está com todas as letras maiúsculas, é o nome da aliança. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor, Yahvé é a palavra usada, Yahvé, ele é o meu pastor. Então, Davi, que era filho de Jessé, um dia pastoreou as ovelhas do seu pai Jessé. Mas hoje ele pastoreia as ovelhas de Yahvé. O Senhor, que agora se tornou o pastor da minha alma. Não um pastor que fica me beneficiando à medida daquilo que eu gostaria. Mas um pastor que me conduz para lugares que eu nem mesmo imagino. E que me torna um tipo de pessoa que nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria me tornar sem a sua condução. É isso que ele está dizendo aqui. Mas olha só, esse salmo é tão profundo nessa coisa de ser transformado, de ser maturado, de ser desenvolvido, que ele trabalha com estações. A primeira estação é essa que a gente vê aqui nos versículos 2 e 3. Olha o que ele diz. Em verdes pastagens me fazem repousar. Essa parte todo mundo conhece, né? Me conduz a águas tranquilas. Sabe, quando eu leio isso aqui, eu me lembro daquela... Quando você ligava o computador antigamente, né? Quando tinha o Windows, sabe? Aí aparecia assim aquele fundo verde do Windows. Aí você imagina uma ovelhinha bebe. Aí ela vai lá e bebe na aguinha, né? Aí vai lá no verdinho. O céu tá azulzinho. Tá tudo gostosinho. Tá tudo cor-de-rosa. É um oásis. Essa experiência é a experiência da infância. É a experiência de alguém que diz assim, o Senhor é aquele que na minha imaturidade, na minha infância, me cuida de mim, me protege, me segura e me assegura que nada me faltará.
Ele me dá o alimento da alma que eu preciso. Essa aqui é a parte dos rudimentos, é a estação dos fundamentos, é a estação das convicções, é a estação de que quando você crê em Cristo e você diz assim, Senhor, agora me alimenta, e você vai para a palavra e tudo que você precisa receber, Ele vai te alimentando, Ele vai te dando, Ele vai te fortalecendo, fornecendo, e aí as suas convicções vão sendo alimentadas nas águas da palavra de Deus e nas pastagens da palavra de Deus. E você começa a ler essa palavra e ela começa a te alimentar e começa a fortalecer a sua vida com essas convicções. Restaura-me vigor. Lembra que eu falava sobre as raízes, sobre uma árvore que está enraizada, e dessa árvore ela vai tirando o seu ânimo, a sua vitalidade, a sua força, aquilo que ela precisa hoje para conseguir viver, sobreviver e produzir. Então, ele me conduz, ele me faz repousar, ele me faz descansar. Sabe aquele salmo que diz assim, deito e logo pego no sono? Ele me conduz às águas que não são turbulentas. Como é que são essas águas? Tranquilas. É um cenário bucólico. É um cenário pastoril. Você consegue ouvir o barulhinho dos passarinhos cantando. Tá um pouquinho frio, né? Ô, Emerson, você poderia aumentar um pouco o ar? Tá bem nela, ela já tá com frio, tadinho. A Miranda tá tranquila, Miranda. Você tá com frio também? Tá de boa, né? E ela tá com blusa ainda. Isso, fechou. Que isso, tô vendo. Então você consegue ouvir o barulhinho dos pássaros cantando, das ovelhinhas caminhando todas juntas, do pastor alimentando, cuidando, conduzindo, o dia passando devagar. Aí ele leva para as águas, as ovelhinhas começam a lamber a aguinha. E muitas vezes, qual que é o nosso problema? Não é passar por essa estação. O problema nosso é querer permanecer nessa infantilidade. Se o Senhor é o meu pastor, eu terei tudo isso. Mas eu não permanecerei nesse lugar. Ele vai me fazer caminhar. Ele vai me fazer progredir. Ele vai me fazer desenvolver. No Senhor, eu tenho verdes pastagens. No Senhor, eu tenho águas tranquilas. No Senhor, eu tenho um repouso tranquilo. No Senhor, olha só, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me conduz a esses caminhos de justiça. Ele faz com que os meus pés possam andar e viver um caminho plano, justo e bom. Então, ele me alimenta. Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então esse pastor, ele chama pelo nome e as ovelhas atendem. Elas ouvem a sua voz. Elas são alimentadas pela palavra. Me preocupo muito sempre em expor aquilo que a palavra de Deus diz, porque eu sei que ovelha se alimenta de grama, de pastagem. Sabe qual é a diferença da ovelha para o bode? Que o bode come qualquer coisa. Se dá uma borracha no meio uma pedra, ele vai comendo tudo que tem ali. Pastagem, tudo. Mas a ovelha só se alimenta de pastagem. Por isso eu fico muito preocupado em expor aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se a gente desenvolve uma igreja que seja uma experiência de consumo, onde qualquer coisa que entretém é oferecida, vem bode, vem ovelha, vem de tudo. Mas se a gente oferece aquilo que é pastagem, a ovelha ela começa a ver aquilo que é bom, ela fala, eu vou permanecer. Mas quando ela começa a perceber que aquilo só se trata de entretenimento, de religiosidade, ela fala assim, eu acho que eu estou comendo um monte de porcaria ultimamente, eu não estou mais me satisfazendo, no sentido de não estou mais me alimentando. Eu estou comendo sorvete todo dia. Legal no sorvetinho. Primeiro dia, segundo dia, mas no terceiro eu falo assim, gente, cadê o arroz e feijão? Eu já estou ficando subnutrido. Tá entendendo? E às vezes algumas experiências religiosas começam a ser uma experiência onde bala, chiclete, sorvete é oferecido todo dia, e aí as ovelhas começam a falar assim, gente, eu não é por nada não, mas eu acho que eu estou ficando subnutrido.
E aí Jesus disse, fica tranquilo, porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E quando eu falar, elas vão me seguir. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas estão querendo corrigir o comportamento daqueles que são ovelhas, porque na verdade você está oferecendo para elas aquilo que bode come. Então, o que esse texto está dizendo para nós é o seguinte: eu sou uma ovelha do Senhor. E como eu sou ovelha dele, ele me alimenta. E quando ele chama o meu nome, eu sigo. E quando ele me conduz às pastagens, eu sou nutrido. E quando eu preciso de água, ele me conduz. Então, essa experiência da primeira infância, vamos chamar assim, da vida espiritual, é essa experiência de alguém que ouve a palavra de Deus e começa a discernir a sua vida. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue discernir a vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente começa a viver e fazer aquilo que a gente acha que é bom. E a gente começa a seguir as nossas opiniões e os nossos sentimentos. E aquilo que uma vez uma pessoa me falou que deu certo para ela e agora eu quero fazer também. Então essa experiência ela é importante. Porque ela é fundamentada numa pastagem, num alimento que vai nutrir, que vai me dar direção, que vai iluminar o meu caminho para eu saber que eu estou no caminho errado e para eu poder me endireitar e saber para onde eu tenho que ir. E aquilo que eu tenho que fazer e quem eu tenho que ser. Então, às vezes as pessoas estão perdidas, desorientadas, e são como ovelhas desgarradas, porque elas não estão se alimentando da palavra, que é a única coisa que vai fazê-las ter o nutriente suficiente para conseguir fazer a vontade do Pai. E para conseguir minimamente saber o que é a vontade do Pai. Tem um outro salmo que diz isso. Não está longe desse. Salmo 19. Que diz assim: a tua palavra, Senhor, que me faz discernir. E sem a tua palavra eu não sou sábio. Sou tolo. Não sei se você sabe, mas ovelha é um bicho meio bobão. Ela está aqui agora no meio das ovelhinhas, daqui a pouco ela está assim, embrenhando no meio do brejo. E não sabe a menor ideia que aquele brejo pode acabar com ela, mas ela está lá. E aí vai o pastor lá e vai conduzi-la. Mas continua, deixa eu continuar que eu quero falar uma coisa importante ainda. Olha o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aqui que o bicho pega. As versões mais antigas não traziam vale de trevas e morte. Ou melhor, né? Ainda que eu ande por um vale na sombra da morte. Eu acho essa imagem muito poderosa. É como se a morte te assombrasse. Então o que ele está falando aqui não é de uma experiência de dor e sofrimento que causa um arranhãozinho. Ele está falando de uma experiência de dor e sofrimento que arranca pedaço. Não é uma experiência de sofrimento que você fala assim: nossa, tá difícil ficar aqui nessa aguinha. Ela tá começando a bater na minha cintura. Nossa, tá subindo. Não, a experiência que ele está falando aqui é uma experiência onde a água subiu de tal modo que você não consegue mais ter pé e você não consegue mais ter onde pegar. É aquela experiência de dor e sofrimento que você já não tem mais em que se apegar, em que se escorar e para onde ir, porque é como se o chão debaixo dos seus pés fosse tirado. E você não tem mais em que se firmar, em que se apoiar. Então, não é um sofrimento do tipo, nossa, fui mal na prova. Não sofrimento do tipo, nossa, reprovei no exame de carro. Não sofrimento do tipo, nossa, meu namorado terminou comigo. É um sofrimento do tipo, todos os recursos que eu ajuntei nos últimos 10, 20 anos da minha vida foram levados por um tsunami, ou por uma barragem que estourou, ou por um rio que transbordou, e agora não tenho mais nada, eu perdi minha família, e meu filho está soterrado em algum lugar que eu não sei onde a gente está procurando. É um sofrimento de alguém que perdeu o marido, que perdeu a esposa, ou cujo filho está num leito de hospital, de peito aberto fazendo cirurgia,
e que você não sabe se vai conseguir sair de lá com vida, porque até os médicos estão olhando para você de um jeito, um olhar meio perdido. É um sofrimento de uma mãe que tem que catar papel para alimentar 5, 6 filhos. É a dor de um filho que perdeu seus pais num acidente e agora é levado para um orfanato, criado sei lá por quem, de qualquer jeito, e agora o resto da vida vai ter que viver no semáforo pedindo dinheiro. Esse é a dor da sombra da morte. Então, esse pastor conduz as suas ovelhas para lugares que elas jamais esperavam ir. E essa morte que se assombra e bate na nossa porta é uma morte que você fala assim, meu, daqui acho que eu não passo. Daqui eu não sobrevivo. Eu acho que depois dessa eu não acabou eu, não tem mais eu. Minha vida já era. Para mim, antes isso que eu estou experimentando era uma estatística que eu lia no jornal, ou que eu via a notícia. Mas agora eu estou vivendo. Parece que isso agora está assombrando a minha porta. Sabe essas pessoas que enfrentam câncer? Essas pessoas que... Essa aqui é a experiência de uma pessoa que foi traída, abandonada pelo marido, trocada por uma outra mulher e ainda precisa experimentar um câncer que está tirando a sua vida pouco aos poucos e ela tem filhos para criar. E ela não sabe se ela vai sobreviver para criar os seus filhos porque o seu marido já picou a mula. Essa é a experiência da dor, da sombra da morte. Essa é a experiência da sombra da morte. É a experiência daquela pessoa que fala assim, a minha reputação já era. As pessoas olham para mim e olham torto. É aquela sombra da morte que a pessoa fala assim, eu fui mandado embora por justa causa, eu não fiz nada, e agora todo mundo olha para mim como se eu fosse um vilão e eu nem sei mais o que está acontecendo. Eu fui cancelado. Eu fui abandonado. Eu fui traído. Agora as pessoas atravessam a rua para não topar comigo. Agora eu sou vilão da história. Os meus amigos já não ligam mais para mim. Eu fico olhando para o meu celular o dia inteiro, eu não recebo um WhatsApp. É essa a experiência da sombra da morte, de alguém que fala assim, e agora? Eu vou morrer depois dessa, eu vou morrer. Meu coração dá de tal modo acelerado. E a vida de tal modo tá me tirando o sentido, eu estou desnorteado, que eu prefiro dormir. Quando eu acordo, eu quero dormir de novo, porque o sonho e a ilusão e a fantasia é melhor do que topar com a realidade dessa vida. É essa sombra da morte que o pastor conduz as suas ovelhas. E essas ovelhas que antes, na sua infantilidade, estavam apenas desfrutando de uma grama gostosa, de uma pastagem verdinha, de uma água tranquila, agora são conduzidas por um vale, por um buraco, por um desfiladeiro, por um penhasco. E quando elas estão no meio da escuridão daquele penhasco, elas não conseguem vislumbrar a ideia de sair de lá. E a única coisa, elas não estão vendo nada, a única coisa que elas conseguem ouvir é a voz do pastor. Você pode ver que o único momento desse salmo inteiro em que o salmista fala com Deus é aqui. Porque antes o Senhor é meu pastor, eu venho aqui falar sobre ele. Mas agora eu não falo sobre Deus, agora eu falo com Deus. Tu. É no vale da sombra da morte que o ele vira tu. É no vale da sombra da morte que a gente para de falar sobre Deus e começa a conversar com ele. E fala assim, Deus, faz tempo que a gente não conversava, né? Eu fico falando de Deus, Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Que Deus acuda. Mas agora eu tô falando contigo porque eu já não sei mais a quem recorrer. É esse tu. Agora o ele vira tu. É a experiência do Jó que falava assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos o veem. Porque agora que eu perdi meus filhos, agora que eu perdi tudo que eu tinha, agora que eu perdi inclusive a minha saúde, eu só tenho Deus. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais nada. E isso me fez lembrar da experiência que eu conheci de um homem chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um judeu que passou pela experiência do Holocausto nazista por 3 anos ficando num campo de concentração, na época da Alemanha nazista. E o Viktor Frankl é um psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazista e depois de sobreviver e
e presenciar e testemunhar tudo que ele testemunhou de dentro, escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E nesse livro ele fala sobre o que é que fazia as pessoas, homens, mulheres, crianças, suportarem aquele horror. A gente não tem nem palavra para descrever, né? Porque só para você ter uma noção, havia cerca de 40 mil campos de concentração. No auge de Auschwitz, que é o campo mais famoso que a gente tem, cerca de 6 mil pessoas morriam por dia. As mortes eram tão em massa, os extermínios eram em massa, os homens e mulheres eram submetidos a trabalhos escravos forçados, que eles trancavam essas pessoas em salões, em galpões fechados, hermeticamente fechados, e lançavam gases para que eles pudessem morrer aos montes. E para aqueles que estavam exterminando ficasse mais fácil, eles nem visualizassem. E eles que estavam matando nem fossem traumatizados ao ver a morte dos outros. Olha o nível do negócio. E esse cara viveu isso. Ele experimentou isso. E aí ele falou assim, no seu livro, Em Busca de Sentido, ele disse o seguinte: as pessoas que conseguiam suportar aquele terror, as únicas que conseguiam, eram aquelas que tinham um sentido que ia para além dessa vida. Quem tinha um sentido e um propósito que era maior do que sobreviver, conseguiam suportar. Mas aquelas pessoas que o único sentido da vida era elas mesmas, elas não conseguiam aguentar. O que ele está dizendo é que só as pessoas que têm um propósito maior do que as próprias vidas e que a própria felicidade pessoal são aquelas pessoas que conseguem suportar as dificuldades, agruras, desafios, dores e sofrimentos dessa vida. Uma pessoa que tem um sentido maior do que apenas ter a sua felicidade e a sua realização conquistadas. Quando a nossa felicidade, a nossa realização pessoal já não são mais o alvo da nossa vida e a gente tem um propósito maior do que a gente mesmo para viver, é que a gente consegue aguentar. Nas palavras dele, ele disse o seguinte: só quem tem um porquê grande consegue suportar qualquer como. Vou repetir. Só quem tem um porquê grande consegue suportar qualquer como. Só quem tem um propósito grande, para além de si mesmo, consegue suportar qualquer dificuldade que essa vida entrega. Enquanto eu não tiver um propósito que transcenda a minha própria vida e a minha realização, meu próprio prazer e minha própria felicidade, é só aí que eu vou conseguir atravessar a dificuldade da vida e eu vou conseguir suportar essas dificuldades. Só. Então é isso que a palavra de Deus oferece. É isso que a palavra de Deus entrega. E esse cara, ele disse o seguinte nesse livro que eu achei incrível. Ele falou assim, ó: a grande questão não é o que nós esperamos da vida. A grande questão é o que a vida espera de nós. Às vezes a gente está vivendo como quem espera que a vida nos entregue algo. E essa não é a pergunta. A pergunta é: o que é que eu vou entregar para a vida? A gente pergunta para a vida: e aí, vida, o que você vai me oferecer? Ela responde: na verdade, eu que te pergunto o que você vai oferecer para essa vida aqui. E eu me lembro isso muito. Eu conheci o Viktor Frankl lendo um livro do Tim Keller chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E ele diz o seguinte, essa frase de todo o livro, uns 300 páginas, foi essa que mais me marcou. Ele disse assim, ele falou assim: qualquer pessoa sabe que Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Mas ninguém sabe o que isso é de verdade até que Jesus seja tudo aquilo que a gente tem. Todo mundo sabe que Jesus é tudo que a gente precisa. É bonito falar isso para as pessoas, né? Não, Jesus é tudo que a gente... Não, Jesus é tudo na nossa vida. Ah, Jesus é tudo na minha vida, né? E na sua, na minha também. Jesus é tudo para mim. Mas ninguém sabe o que é isso de fato até que Jesus seja tudo aquilo que a gente tem. E a gente não tem mais nada. Só sobrou Jesus mesmo.
Esse é o vale da sombra da morte. Quando uma pessoa olha para o lado e fala assim, eu não tenho mais nada. O que eu tenho? É certeza, tu estás comigo. Essa é a única certeza que eu me lembro de conversar com um amigo que hoje está morando lá no norte e ele estava passando por uma experiência horrível. E ele falou assim, cara, eu já não sei mais de nada. Olha que interessante, enquanto estava lá nas verdes passagens, a gente tinha as convicções. Agora essas convicções estão sendo testadas. Eu falei para ele, cara, se apega àquilo que você sabe. O que você sabe? Deus está com você. Tu estás comigo. Essa é a única certeza que a gente precisa ter quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Mas eu não estou sentindo, não tem problema. Não é uma questão de sentir, é uma questão de saber. Você não vai sentir. Por isso que a experiência religiosa muitas vezes acaba sendo uma experiência de sentir. A gente tem que ficar apelando para a pessoa chorar para ver se ela sente Deus. Aí fala assim, nossa, hoje eu senti Deus, olha. Mas a maturidade cristã não é uma questão de ficar sentindo Deus, é uma questão de saber, mesmo quando você não sente. Essa é a experiência do Vale da Sombra da Morte. A de saber mesmo quando não sente. Essa é a maturidade cristã. Essa é a maturidade de Cristo. Quando a criança, o bebê está se desenvolvendo, o bebê bem pequenininho, eu me lembro disso do Heitor. Não sei se você sabe, mas quando o bebê é bem pequenininho, no momento em que os pais saem do campo de visão dele, a cabeça dele acha que o pai dele deixou de existir, porque para ele só existe aquilo que ele vê, né? Quando é que o bebê começa a se... Ó, o pessoal da pedagogia que vai me falar se é isso mesmo. Quando é que o bebê desenvolve a maturidade dele? Quando ele sabe que o pai e a mãe dele existem, mesmo quando ele não está vendo. É aí que ele está desenvolvendo. Enquanto o pai e a mãe dele só existe no campo de visão dele, ele ainda é infantil. Mas ele começa a desenvolver quando ele não está vendo, não está sentindo, não está tocando, não está sentindo o cheiro do pai e da mãe, mas ele sabe que o pai e a mãe dele ama ele. E não está presente, mas ama. E olha como a gente, às vezes, fica infantilizando as nossas experiências com Deus. A gente quer que as pessoas fiquem sentindo Deus o tempo todo. Sendo que, na verdade, o pai precisa sair da presença do filho e o filho, para amadurecer, precisa saber que mesmo o pai não estando ali, ele é amado pelo pai. Mas ele não está sentindo, ele não está percebendo, mas ele continua sendo amado pelo pai. Mas aí o texto vai terminar e aí a gente vai terminar. Versículos 5 e 6. Qual que é o próximo passo dessa experiência de Deus, dessa caminhada com Cristo? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essas são as declarações de alguém maduro. Sei. Mas você percebe a transição? Antes ele estava nas pastagens e nas águas tranquilas. Depois ele foi conduzido por um vale de trevas e morte. Agora ele está onde? Na mesa e na casa. Num banquete, dentro de uma casa que é a casa do Senhor, aonde ele vai viver. E ele vai estar nessa casa enquanto ele viver. Aí você fala assim, mas por que isso aqui é uma expressão de maturidade? Eu vou explicar por quê. Se você ler esse texto apenas da perspectiva de alguém que é infantil na sua caminhada com Cristo, você fala assim, nossa, que legal! Antes eu estava me dando mal, mas agora Deus me fez assentar numa mesa e colocou um banquetão para eu comer, e o meu cálice está até transbordando de tanta alegria que eu tenho, e os meus inimigos vão ficar olhando para mim com inveja, e eu vou olhar para eles e falar assim, tá vendo quem se deu bem agora? Isso aqui é quem lê isso aqui da perspectiva da infantilidade. Mas, na verdade, quando ele diz assim, diante dos meus inimigos, sabe o que ele está dizendo? Todos aqueles que viraram as costas e que me fizeram mal no meu momento de maior dificuldade, agora eles se assentam à mesa comigo. E na mesa a nossa comunhão é restaurada e o perdão é oferecido. E na mesa eu consigo olhar nos olhos deles e dizer, tudo bem. Que foi o que Jesus fez. Depois que Jesus passou por tudo que passou,
pelo vale da sombra da morte? O que ele fez com seus discípulos logo que ele ressuscitou? Preparou uma mesa e disse: paz esteja com vocês. Ele não disse: ressuscitei. Ele disse: vamos sentar à mesa e vamos comer. Olhou nos olhos daqueles que o abandonaram, negaram e traíram. E disse: está tudo bem. Essa é a expressão da maturidade. De alguém que restaura suas relações e que conserta as relações que foram quebradas no vale da sombra da morte e que agora tem maturidade suficiente para lidar com aqueles que fizeram o seu mal e não devolve o mal, mas quer o bem. E que não perdoa daquele jeito superficial que diz assim: ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas que perdoa de coração, porque a Bíblia fala assim: perdoem de coração uns aos outros como ele perdoou vocês, que eram inimigos de Deus. Mas existe ainda uma outra profundidade que esse texto diz, que esse texto traz. Porque fala para mim uma coisa. Nós estávamos falando sobre quem? Desde o começo, sobre a ovelha. Não é? A ovelha, ela passou pelas veredas da justiça, pelas águas tranquilas, pelos passos verdejantes. Depois, essa mesma ovelha agora atravessou o vale da sombra da morte. Mas depois, essa mesma ovelha é introduzida na casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a chance de uma ovelha entrar dentro de casa? Tem uma. Se ela virar o jantar. Se ela deixar de ser ovelha e se tornar cordeiro. A única chance dessa ovelha entrar na casa é se ela for servida como jantar. Ele é ovelha. Mas na verdade ele olha para trás e diz assim: eu era ovelha, mas eu aprendi no vale da sombra da morte que o segredo da vida não é ser ovelha para sempre, mas é eu me transformar em cordeiro. Que agora se oferece aos outros. E que serve vida aos outros. E que alimenta os outros. E que abençoa os outros. Mesmo que esses outros sejam os meus inimigos. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele olha Jesus e não diz assim, ó: eis a ovelha. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz o quê? Eis o cordeiro. Porque isso ele falou no começo do ministério de Jesus. Porque quando João Batista olhou para Jesus, ele disse assim, ó: eu estou vendo um homem que vai oferecer a sua vida pelo mundo. Que vai entregar a sua vida pelo mundo. E mais, que vai nos ensinar como é viver como um Cristo. Uma pessoa que entrega a sua vida pelos outros. Isso é ser um discípulo de Cristo. É que antes eu era uma ovelha e era conduzido por ele aos diversos lugares. Depois que ele me conduziu pelo vale da sombra da morte, eu não saí de lá chutando o pau da barraca, querendo xingar todo mundo, e frustrado, e com raiva de todo mundo. Quando eu sou ressuscitado, eu olho nos olhos dos meus inimigos e digo: tá tudo bem, senta comigo, vamos tomar um vinho, vamos nos alegrar juntos. Tá tudo bem, nosso Pai nos perdoou. O que você precisa que eu estou aqui para te oferecer? Essa é a expressão da maturidade cristã. Isso é a expressão de um discipulado que deu certo. Enquanto a gente se relacionar com Deus como meu pastor, que só me conduz às águas, que só me dá o que eu gosto, que só faz o que eu quero, a gente vai permanecer nas nossas infantilidades. E sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente quer envelhecer infantil e não amadurecer. A gente quer ficar lá nas pastagens até a gente morrer. E morreu do quê? Morreu de velhice essa ovelha aqui. O que a gente vai fazer com ela? Ela vive uma vida tranquila, foi tudo de boa, agora é enterrar mesmo que foi tudo certo. E não uma ovelha que quando está no seu auge foi conduzida e agora pode ser servida. Por isso que ele diz assim, ó: o meu cálice transborda e minha cabeça é ungida. Sabe o que significa Cristo? Ungido. E sabe o que Jesus quer que a gente seja? Pequenos cristos, com as suas cabeças ungidas. Às vezes, olha só como a gente entorta tudo que Deus diz. A gente quer ter a nossa cabeça ungida
para a gente ser honrado, para o outro olhar para a gente e falar assim, ah lá, o homem é a mulher de Deus, pelo amor de Deus, não fala palavrão perto dele que ele fica ofendido. Ou, pelo amor de Deus, a mulher é um homem de Deus. Agora aqui, ó, a gente tá aqui, ó, desculpa aí, viu? A gente é um cara que honra, pelo amor de Deus, desculpa aí, viu? Não, claro, me trata direito, porque eu sou ungido de Deus. Mas ungido na Bíblia é Cristo. Cristo nunca exigiu tratamento diferenciado, pelo contrário, Cristo se ofereceu. E sabe o que é o discipulado? Discipulado com Cristo é a gente aprender com a vida e as dificuldades da vida a se oferecer também como ele se ofereceu. Por isso que ele está falando assim, ele unge, porque agora eu recebi uma vocação, eu recebi um chamado, para que em todo lugar que eu estiver, eu não fique cobrando das pessoas um certo tratamento, eu não fique cobrando da vida uma certa resposta. Agora eu entrego para a vida e para as pessoas aquilo que eu recebi. Viu como é que discipulado não é fácil? Esse é o lugar que o discipulado nos conduz. E essa é a trajetória, esse é o itinerário da ovelha que diz: Tu és o meu pastor, não vai me faltar nada. Tudo que eu preciso ser, eu serei. Para que na hora que eu tenho que oferecer, eu possa ter o que oferecer. Porque tudo que eu precisava, eu recebi. Aí eu descobri que tudo aquilo que o pai, o pastor, me entregou, não foi me entregando porque ele me ama mais do que os outros, mas foi me entregando para que eu pudesse servir os outros. Então ele não me conduzia às pastagens verdejantes para que eu pudesse dizer para os outros assim: Papai do céu me ama mais do que você. Olha só a pastagem que ele me leva. Olha só a viagem que eu faço. Olha só o carro que eu tenho. Olha só as coisas que eu recebo do Papai do céu. Não, na verdade, tudo aquilo ele fez para que ele pudesse me conduzir para dentro de um frigorífico. E depois de passar pelo frigorífico, eu pudesse estar na mesa. E na mesa pudesse servir você. Esse é o sentido da vida cristã. Esse é o sentido da vida. Essa é a trajetória da vida. Esse é o caminho da vida. E é isso que a gente se torna no momento em que a gente diz: Senhor, Tu és o meu pastor. Me conduz por esse caminho. E a gente queria cantar uma canção final com vocês. A Valéria enviou aqui uma canção. Já faz tempo que a gente queria cantar essa canção juntos. Ela diz assim, ó: Fui convidado à mesa. Larguei minhas defesas e vim reconhecer: não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. E o refrão dessa música diz: há lugar na casa, há perdão na casa. Olha, a gente canta errado quando a gente diz há perdão para mim, mas não é só isso. Há perdão para mim, mas há perdão através de mim. Nessa casa eu perdoo e sou perdoado. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa, casa de Deus Pai. Você poderia chamar a Valéria, por favor, para a gente poder cantar? Porque você sabe que é a